Juízes, versículo 2, o versículo 10, até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 7, o versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu, e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que diz então: fortalecidas tuas mãos descerá ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhoto em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar. Chegando por Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho e vi que um pão de cevada torrado rodava pela arraial dos medianitas. E chegando à tenda da comandante, a derrubou e ficou caída. Respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Digo amém? Amém. Queridos irmãos, esta leitura nós já vimos de várias formas, através da vida de Gideão, um moço fervoroso, mas que também tinha muito e precaução de temor e medo. Era um momento tão significativo do povo de Israel, porque naquele momento Deus queria agir de certa forma, mas o povo já estava tão distante da promessa de Deus que houve naquela cidade, naquele lugar, no momento que Gideão estava ali, uma falência. Falência o quê? De fome. Porque os midianitas roubavam tudo que eles tinham. Pensam bem comigo. Israel estava agora na terra que Deus prometera, quando estavam a caminho de Canaã. Esta era a terra deles. Porém, ao chegar na sua terra, Gideão se confronta de uma situação dizendo no seu coração, muitas das vezes nós nos pegamos assim: eu estou na minha terra, eu estou na promessa que Deus me deu, porém não estou desfrutando daquilo que eu preciso. Não é verdade? Gideão se encontra nessa situação despreparado, talvez emocionalmente, porque Deus não depende de situação boa para trabalhar na tua vida. Deus depende de situação para te encorajar e vencer aquele momento que você está passando. Aleluia. Hoje, esta noite, através do pastor original, que quem manda no tempo é Deus. Não é a forma que a gente desenha, não é a forma que a gente quer. De repente você planejou a vida inteira, é assim que vai acontecer, mas Deus vai lá e muda a história. Não é assim. E Gideão estava assim. O seu complexo às vezes estava tão pequeno que a vida dele baseava-se na história dos seus pais. Porque seus pais passaram o mar vermelho. Através da força de Deus com Moisés, constituíram uma nação bonita. Ficou na mente de Gideão essa forma de ilusão. Nosso Deus no ano passado, quando ele se compara na terra que ele está agora, a maior dificuldade. Como por exemplo, aqui nós estamos de que forma? Aí vem aquele sentimento que o pastor disse aqui: será que é Deus mesmo? Né? Gideão parece perguntar: será que estamos no plano de Deus? Esse é um sentimento do nosso homem, que às vezes não amadureceu na fé, que Deus não depende de onde você está, mas se você vai ser abençoado, não depende da mão dele quando ele está na tua vida, que é o mais importante. Aleluia. Então você vai assim: não, será que Deus está aqui mesmo? Será que essa terra que nós chegamos, a promessa de nossos pais tão linda, porque eu agora estou passando necessidade, o que eu tenho que fazer? Malhar
Tem coisas que no momento da nossa oração lá, na madrugada, lá no momento da sua intimidade com Deus, você se pergunta: oh Deus, onde está a tua promessa? Mas Ele está enxergando a tua oração. Ele vai se sentir às vezes impotente, porque não aconteceu, mas Ele está lá. Eles estão ouvindo. Gideão pensava que estava sozinho, escondido do medianita. Pode estar se escondendo, mas de Deus ninguém se esconde. Aleluia. Tinha alguém que estava observando o que ele estava fazendo. Ele se escondia para sobreviver, mas Deus não tinha naquele lugar para sustentar a vida dele. Aleluia. No lugar da face, ele colocou no seu coração o desejo de querer vencer, porque o povo do seu pai era diferente do que estava passando. Mas Deus agora quer mudar uma história e começa através do menor da casa e não do maior. E Gideão vai se colocar numa vestidura, porque ele sabe que houve homens valentes, poderosos, de famílias bem importantes. E quem era Gideão? O menor da tua casa, o mais pobre, o mais pequeno. Ele pensou contigo, ele vai trabalhar comigo. Imagina, estamos aqui e não está aparecendo nenhum resultado. Nós vamos fazer o que? Até quando eu vou ficar nesse estado? E o coração dele parece que está questionando Deus. Mas de repente aparece um anjo. Deus vai aparecer na tua vida no momento mais difícil que você está passando. Aquela situação que você está passando, Ele está contigo. Amém, Jesus. Jesus. Aquela situação que você está vivendo, Ele está contigo. Aleluia, Deus. Eu não sei se é necessário isso acontecer conosco, mas Deus quer nos mostrar alguma coisa que na dificuldade Ele quer mostrar que é mais importante e maior estar com Ele, você lá, do que você ter resultado. Eita Deus. E o anjo aparece e fala: Gideão, homem valoroso, vai contigo, vai nessa força. Para alguém que já está traumatizado em uma situação, passando fome, correndo risco, para não ser preso, tirar sua comida, ele vai questionar a primeira pergunta. Acho que aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo isso. Como que eu sou forte? Como que eu vou vencer? Se eu sou pequeno, sou pobre, desse tamanho, como que eu vou livrar? Mas faz contigo que Deus é nessa tua força. Deus não está esperando força física de ninguém. Deus está dizendo: as minhas mãos vão te ajudar. Aleluia, Deus. Se não é a mão de Deus, nós não conseguimos. É De verdade. repente, Gideão vai colocar a história dele no currículo lá. Para mim vencer essa guerra, primeiro eu tenho que ter forte. Tenho que ter força, eu tenho que manejar bem a espada. Para mim eu tenho que ser alguém importante da família que teve história. Para poder vencer esse povo, porque a multidão é grande. O sonho que ele viu era como se fosse gafanhoto, os camelos na areia do mar. Como que eu vou vencer esse povo? A vista de alguém que está pequeno não consegue desenhar o plano de Deus, mas graças a Deus que os planos e os pensamentos dele são maiores daquilo que nós não conseguimos. Glória a Deus. Você está aqui nesta noite, Graças a Deus. por um motivo maior. A mão de Deus está na tua vida. Aleluia. Você não sabe o que vai acontecer na minha vida, não está difícil. Tem aparecido, está aparecendo. Mas tem uma coisa: Deus, no momento certo, como o pastor Reginaldo disse aqui, é no tempo dele, Ele vai te exaltar, vai te levantar. Mas esse processo precisa. Aleluia. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Amém. Mas tem um momento mais importante que Deus chama minha atenção, é o versículo que nós lemos. Eu não quero passar muito tempo. Que Gideão, ele não vai perceber nada quando ele aceita a questionar o anjo se ele é o homem. Exatamente, ele está tentando aduzir assim para o anjo. Observa bem, eu sou mais pobre, olha a medida, olha a minha estatura, olha esse povo, olha o que está acontecendo. Ele questiona e ele fala: Deus é contigo. Vai, varão. Vai, varão. Vai, crente. Mas Deus vai colocar: minhas mãos estão contigo. Sabe o que nós precisamos no momento da dificuldade? As nossas experiências que temos como cristão. Já parou para pensar assim? Eu tenho 10 anos de cristão, já tive essa forte. Às vezes você está fraco. Mas tem uma coisa que te sustenta na presença de Deus não é o tempo de igreja, mas é a mão que te sustenta aqui, é que dá o tempo que você crescer na mão de Deus. Aleluia. Somos falhos, irmãos. Mas quando temos Deus no nosso coração, a gente pode ser pequeno, mas Ele muda a história e faz ser vencedor. Glória. Então, Gideão ele menciona, de certa forma, que ele não tem condição, mas ele faz agora uma prova com Deus. Sabe o que quer dizer isso? É alguém que está inseguro de uma chamada, que não consegue se olhar para si.
ele vai se sentir seguro e fala assim: o Senhor está comigo, eu vou fazer. Ele começa a colocar muitas condições para que o anjo faça ali. Ele pega coisas impossíveis. Pô, se o Senhor é comigo, olha, faça isso aqui, o anjo vai lá e faz. Mas mesmo assim, meus irmãos, só nós que somos crentes aqui. Todos são crentes, amém? Amém. Nós que somos crentes, às vezes não sentimos nesse lugar. Que por mais que Deus fala, vá para frente, a gente fica temeroso de será? Né? Deus está falando com o irmão, será? Deus está trabalhando no meio da palavra, mas será? Esse pastor, será? Você está entendendo a palavra hoje que Deus está começando a falar através da tua, pastor? Será que Deus está? E o nosso coração incrédulo fica assim. De repente é a circunstância que te leva, mas se nós vamos levar para a circunstância, nesta noite Deus está trabalhando conosco para nós evidenciar aquilo que está na mão dele, porque a nossa mão pode cair, mas se estiver na mão dele, ele vai levantar. Aleluia. Eu estou me sentindo pequeno, estou me sentindo triste, o problema não está esse. Mas o teu Deus que é grande sabe cuidar no momento certo daquilo que você está passando. Ele não vai te fazer. Glória a Deus. Deus não vai te ver menor, porque você não tem uma condição hoje talvez social importante para vencer. Porque as coisas do céu não se resolvem com força do braço, mas com a mão de Deus que se resolve. Aleluia. Glória a Deus. É verdade, irmão? Glória a Deus. Estamos falando hoje de um assunto que é fragilidade, que o pastor disse aqui, acho que hoje está sendo muito acelerado. O povo de Deus fica um pouco meio duvidoso. Tudo hoje é uma questão de dúvida. E Gideão se sentiu assim. Você consegue se encenar nessa situação que Gideão está passando? Ele não tem mais uma credibilidade naquilo que o anjo aparece. Ele não. Quando a gente quer ver o anjo, a gente começa a pular aqui agora. Na igreja, quando aparece anjo, Deus começa a usar. Gideão está vendo o anjo, mas agora começa com incredulidade tamanha que ele fala: será? Se é, me dá uma prova. Mas tem algo mais importante que eu quero revelar aos irmãos, que eu senti nesta palavra. Aleluia. O pastor Reginaldo estava falando aqui. Se tem coisa que a gente quer vencer, não é olhar para cima do nosso nariz. Você pode olhar para o céu, mas Deus vai falar para a gente assim, bem no seu íntimo, bem lá na sua alma. E é isso que Deus quer falar conosco todos os dias. E esse é o caminho que a gente quer vencer. Nunca ir para uma frente. Não estou olhando para Deus, está comigo, eu vou lá. Toma cuidado, é no momento certo, né, pastor? É no momento que Deus não vai fazer algo. O profeta Elias, ele era um homem mensageiro de Deus. Acho que eu já falei isso aqui uma vez, eu queria trazer uma vez essa mensagem, mas ele tomou um rumo missionário, excelente, à frente do que ele poderia suportar, e se sente cansado. O que o pastor aqui falou é verdade. Só sai do lugar quando Deus fala no seu tempo certo. Não tenta ser um super crente que você que se quebra. Aí chega a confusão que tem hora que acontece e você vai chegar no que? Será que era para que você sabe quanto Deus mandou? Gideão, eu sou contigo agora. Gideão, a minha mão. Mas Gideão começa a dizer assim: mas eu sou pequeno. Gideão parece que está dizendo para o Senhor: o Senhor não está me vendo. O Senhor está me enxergando, não? Começa a colocar Deus numa situação como se fosse alguém que precisava de experiência para conhecer a vida de Gideão. Se tem alguém que conhece a nossa fraqueza, é Deus. Se tem alguém que conhece a nossa luta, é Deus. Se tem alguém que conhece a nossa decisão para tomar e para frente e para trás, é Deus. Aleluia. Bom, não vou continuar mais não. Aleluia, Jesus. Mas o pastor já falou bastante e eu só quero concluir também esse assunto, que nós possamos sentir lá no íntimo, quando Deus faz a nossa chamada, que aquilo que Ele colocou na tua vida pode não estar acontecendo agora, mas não duvide do tempo que está passando, porque isso aí, para Deus é ridículo, 1000 anos quanto faz, mas confie em Deus, deixa no tempo dele. De repente você está no óleo lá, mas Deus está nos ensinando alguma coisa nesse período para a gente sentir raiz, porque Ele não quer que você tome algo agora para amanhã você se quebrar. Porque Ele disse para o Gideão: Gideão, eu vou te colocar no momento certo, mas para você vencer, não vá para uma guerra sem antes que Deus peça para você ir.
E quando você tomar a frente deste lugar, nesta igreja, não duvide da palavra que Deus falar com você, como tem falado nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus.